Bom dia a todos. Vamos, então, dar continuidade ao nosso curso de Ciência e Conhecimento. Vamos para a nossa 8ª aula, ainda no módulo 4, na primeira parte, História e Crítica do Conhecimento, Capitalismo do século XVIII e XIX. E hoje, o tema interessantíssimo, as possibilidades da razão e a construção do conhecimento, abordando o filósofo incontornável, extraordinário, que foi Immanuel Kant, que se preocupou tanto com a razão crítica, como também com a razão prática e a ética das ações. Para ministrar essa aula, para a nossa alegria, nossa satisfação, novamente nós recebemos o Dr. Rodrigo Suzuki Sintra, que rigorosamente dispensa apresentações, porque sempre é pessoa e professor presente nos nossos cursos aqui da IPM. O doutor Rodrigo é filósofo e escritor, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP e graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Realizou mestrado, doutorado na Faculdade de Direito da USP, estudou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e fez seu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Mas o seu maior título, né, é ser filho do desembargador Dirceu Sintra, né, que durante muitos anos foi nosso colega aqui no tribunal e que, da minha perspectiva, pelo menos, se aposentou muito precocemente. Poderia ainda estar aqui, né, dando mais do que nunca, né, uma contribuição absolutamente necessária pelos seus conhecimentos e pela sua altíssima sensibilidade social que o país tanto necessita. É com muita alegria, né, que a gente recebe o professor Rodrigo, porque, como disse, ele está sempre disponível, né, além de ser um intelectual altamente reconhecido, é uma pessoa extremamente simples, muito agradável, de estar com ele, né, e, professor Rodrigo, obrigado mais uma vez pela aceitação assim tão rápida, né, e tão singela do nosso convite, por partilhar conosco esse caminho, essa trajetória, essa reflexão da aventura da filosofia na história humana, e de modo específico, hoje lhe coube, não é? Esse assunto extremamente difícil, complexo, mas incontornável, extraordinário, que é o filósofo Immanuel Kant. Os trabalhos de debate serão coordenados pelo Dr. Luiz Manuel e pelo Dr. Antônio. Então, sem mais, eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo para ouvi-lo sobre o tema de hoje. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Antes de tudo, gostaria de agradecer, como sempre, né, o convite do doutor Luiz Manuel, doutor Antônio França, Paulo Magalhães, e em nome deles, né, já agradecer também à Escola Paulista de Magistratura. De fato, essas iniciativas, né, que ao longo dos anos eles vêm coordenando, sempre com temas muito interessantes, acabam, no meu modo de entender, desafogando um pouco um tipo de pensamento jurídico excessivamente dogmático. Não é novidade que os cursos que eles trazem para cá acabam, de uma forma ou de outra, ventilando um pouco as ideias, né, e tornando possível novas reflexões sobre temas, inclusive do direito, tornando o direito um pouco menos, vamos dizer assim, uma ciência dura, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que na semana passada eu dei aqui uma palestra sobre dois autores, René Descartes e John Locke, né? E eu não apresentei propositalmente um PowerPoint, um arquivo, para que vocês acompanhassem ao longo da palestra. Por que eu fiz isso? Porque o que acontece é que o texto principal da semana passada, que eram as meditações metafísicas do Descartes, né? Ele foi bolado pelo Descartes de que maneira? De um modo com que o leitor
se acompanhasse a sequência dos argumentos dele, o encadeamento de ideias, a ordem das razões, ele começaria a meditar sozinho e seria capaz de chegar às mesmas conclusões que Descartes, se seguisse o mesmo ritmo, né? Então, ao invés de proclamar na lousa, vamos chamar isso aqui de lousa, né? Na lousa, a ordem da meditação, era muito mais legal, no meu modo de entender, seguir o convite do próprio Descartes. E a estratégia qual era, então, naquele caso? Que vocês, na plateia ou no online, né, fizessem os mesmos movimentos de encadeamento racional que o Descartes estava fazendo de maneira meditativa e não olhando para o PowerPoint, né? Então, isso era uma estratégia minha de abordagem, né? Não sei se teve sucesso, mas no caso do Kant, eu acho que para um projeto didático, né, para que a aula fique didática, para que tudo fique extremamente esclarecido, não posso fazer o mesmo método. Por quê? Eu vou apresentar alguns problemas da questão kantiana, da filosofia kantiana, né? E vocês vão reparar que, pela própria peculiaridade do jeito dele estilístico de escrever filosofia e pelo modo como ele opera a apresentação dos problemas, é muito mais útil que a gente utilize a lousa para colocar essas questões e deixar você mais livre, ao invés de ficar copiando palavras, né, mais livre para escutar o que eu estou falando, olhar a lousa e entender os problemas como eles são propostos, tá? Bom, o caminho de hoje vai ser assim. Em primeiro lugar, eu elenquei 4 itens que dizem respeito a uma conexão da vida do autor ao seu contexto social. Nesse caso, isso é importante, e vocês vão entender por quê daqui a pouco. Logo em seguida, eu vou apresentar um caminho para a entrada na filosofia kantiana, uma chave de leitura, um jeito de entrar para pensar Kant, tá? Daí depois, eu vou apresentar muito brevemente, a crítica da razão prática, porque ali eu vou buscar como isca um elemento que vai me ser muito necessário para que vocês entendam depois, como é o grande tema da aula, a crítica da razão pura. Tudo bem? Mas eu vou fazer um sobrevoo sobre sobre as duas críticas, né? A crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo, antes de fazer a minha entrada, que vai demorar muito mais tempo, que é o grande tema da aula de hoje, na crítica da razão pura. Do ponto de vista da ordem em que essas obras foram escritas, a crítica da razão pura apareceu primeiro, depois veio a crítica da razão, em 1781, em 88 apareceu a crítica da razão prática, e depois a crítica da faculdade do juízo apareceu em 1790. Mas não se enganem, Kant demorou muitos e muitos anos para elaborar todo o pensamento que ele vai colocar nesses livros. Tá? É sabido que, por exemplo, a crítica da razão pura demorou cerca de 12 anos para ser consolidada, teve uma primeira edição e teve depois um resgate com novas ideias, uma segunda edição. Tá? Então, quer dizer, o Kant, apesar de ter um projeto bem ambicioso, talvez seja um dos filósofos mais ambiciosos da história da filosofia, né? Ele demorou muito tempo de reflexão para poder elaborar suas obras. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que Kant é um pensador iluminista. Ele está inserido dentro do contexto iluminista. Por que isso pode nos parecer, no mínimo, interessante? Porque o iluminismo corresponde a um projeto. É um projeto de unidade da razão, é um projeto em que a razão liberta, é um projeto progressista, em que a razão produz o progresso. Aliás, só temos um grande filósofo, que é Rousseau, que não acredita na ideia de progresso, nesse sentido absolutamente racional e científico, né? Mas o âmbito geral, a conotação geral com que os filósofos pensam nessa época é que a razão pode dar conta das coisas e que, além do mais, deve ser o quê? Universalizada.
né, universalizada. Então, o Kant está inserido dentro desse contexto. E eu chamo a atenção para um texto dele, só a título de, bem en passant, só para vocês saberem, que é o esclarecimento, né? Ou numa outra tradução, se você preferir, o que é o iluminismo, né? Lembrem, por exemplo, o que é iluminismo, esclarecimento, né? Esse texto deixa claro já um modo de ser particular do Kant enquanto sujeito. Por quê? Porque nesse texto, o que é o iluminismo, ou o que é o esclarecimento, ele vai dizer que a ideia daquela época toda é que o homem deve sair da sua menoridade para começar a pensar por conta própria os problemas. Tudo bem? Menoridade é como se o homem fosse um infantil, uma criança pensando, e toda criança precisa de professores, né? A criança precisa de tutores para lhe dizer as ideias, para dizer o que fazer, essas coisas todas. E a grande sacada do Kant aí já é começar como um homem que simplesmente vai sair da menoridade e vai fazer riscos maiores, né? Vai pensar por sua própria conta e risco, né? Então, o projeto da trilogia crítica, né, que a gente vai ver que é um projeto imenso, né? Esse projeto da trilogia crítica é um projeto de um homem ambicioso. É o projeto de um homem que o quê? Que apesar de ser regrado, apesar de nunca ter saído muito longe da cidade natal em que morava e tudo mais, pensava universalmente, pensava em abarcar grandes temas de maneira a tentar esclarecê-los de maneira universal. E melhor, pensava com sua própria cabeça, conta e risco. Isso não significa, de forma alguma, que ele não esteja inserido numa tradição. Claro que ele está, claro que eu vou mostrar essas questões para vocês. Mas, de maneira bem particular, Kant rompe com as tradições e coloca uma filosofia toda própria. A filosofia crítica, ou como se costuma falar por aí nos livros protocolares de história da filosofia, né? O tal chamado idealismo transcendental. Já vou explicar o que é isso para vocês. Além do mais, Kant é um acadêmico. Kant é um acadêmico, ele passou a vida inteira como professor. Uma das curiosidades sobre isso é que as teses que ele foi elaborando para ir galgando a vida acadêmica, né, de forma alguma poderiam, se fossem apenas elas, colocar Kant no pedestal da filosofia ocidental. A grande sacada é que os grandes textos dele, que colocaram ele como um dos filósofos incontornáveis do pensamento, é que ele fez as críticas, a tal crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo, não como objetos acadêmicos, né? Não como um texto para virar doutor, para virar livre docente. Ele fez esse projeto crítico separado da vida acadêmica protocolar que ele tinha que fazer suas teses e dar aula para alunos e coisas parecidas, né? Nesse sentido, é interessante pensar, né? Porque a vida acadêmica, quem aqui conhece um pouco a coisa, sabe que a grande verdade é que muitas vezes somos obrigados ao quê? A nos dedicar a um único tema e começar a fazer o quê? Se aprofundar nesse tema, se transformar numa certa autoridade nesse tema e, a partir daí, se transformar também num especialista. Weber vai falar isso com muita franqueza, né? A especialização é a característica da academia, né? E o que acontece nesse sentido, então, é que é natural aos professores serem especialistas num único tema, né? O Isaiah Berlin, né, que é um filósofo liberal do século XX, e apesar de ser liberal, ele é um filósofo contemporâneo, é um filósofo que pensa bem, né? Ele faz até uma colocação muito interessante no que diz respeito, não a Kant, mas essa questão da especialização, essa questão de pensar um único objeto ou vários, né? Ele costumava falar, citando, na verdade, um grego antigo, Antíloco,
né? O Antíloco tinha a seguinte frase: muitas coisas sabe a raposa, o ouriço apenas uma. Né? E o Isaiah Berlin classificava dois tipos de intelectuais dentro dessa lógica. Né? O intelectual raposa, que conhece muitos temas, e ele faz, então, uma travessia intelectual de caráter horizontal, né? Porque ele vai conhecer temas aqui e ali, vai se preocupando com coisas, vai investigando, quer conhecer tudo. Em contraposição ao ouriço, que é o filósofo vertical, o intelectual vertical. Né? O intelectual vertical, que é aquele que se dedica eminentemente a quase um tema ou dois temas tal, e aprofunda suas colocações a título de especialização. Como Kant era um professor, era de se esperar dele que ele fosse eminentemente um filósofo ouriço. E o filósofo ele se aprofunda num tema, né? E a partir desse aprofundamento, ele se transforma no especialista desse tema. Vamos dar um exemplo, vamos pensar uma filósofa como Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt é uma filósofa ouriço. O que acontece com ela como intelectual? Você pega lá Eichmann em Jerusalém, você pega lá as origens do totalitarismo, a revolução, sobre a violência, toda a sua reflexão gira em torno do pensamento político. Mesmo a condição humana, um dos textos mais importantes dela, né, tem política escorrendo nas suas entrelinhas. Né? Ela é uma filósofa ouriça que se coloca dentro dessa posição. Eu estava conversando com o doutor Luiz Manuel, anteriormente, na sala aqui ao lado, e citamos um filósofo chamado Foucault. Foucault, por outro lado, não é um filósofo ouriço. Ele é um filósofo o quê? Um filósofo raposa. Tem a história da sexualidade, tem as palavras e as coisas, tem a microfísica do poder, textos sobre estética. Ele conseguia, de maneira absolutamente competente, transitar por vários caminhos, né? Várias vertentes do pensamento e se dar bem em todas elas. E eu fiquei pensando, Kant, apesar de professor, seria um ouriço ou seria uma raposa? Olha, Kant está fora dessa classificação. Por quê? Porque a crítica da razão pura é um texto que vai se referir eminentemente à capacidade de conhecer do homem. Mais especificamente, a uma questão chamada metafísica, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, ele se aprofunda muito nesse tema, nesse livro. Quando ele vai para a crítica da razão prática, ele está discutindo a moralidade, o direito, ele está discutindo questões como por que a gente deve obedecer e como se autorizar a obedecer. Ele bota a ética no limite, revolucionando também a ética. E quando ele fala da crítica da faculdade do juízo, ele tem como tema duas questões. Primeiro, a questão do juízo do gosto estético, né? E depois a questão da apreciação teológica. Mas no gosto estético, ele leva aos extremos também, como a gente deve compreender e quais são os métodos pelos quais nós acabamos apreciando as questões estéticas. Resultado, Kant se aprofundou em 3 temas muito diversos e com sucesso. Tudo bem? Bom, uma coisa que sempre me chamou a atenção no Kant, né, e que eu nunca vi, em geral, as pessoas especialistas comentarem com um certo enfado, como eu faço, que é que Kant é um classificador. Ele faz uma filosofia que eu apelidaria aqui para vocês de uma filosofia da taxonomia. Vocês sabem o que é taxonomia? Claro, taxonomia é aquele ramo da ciência biológica que classifica os seres vivos, né? Lembram lá? Gênero, espécie, filo, reino. E você vai classificando, né? E assim ordenando e encontrando similaridades, diferenças e coisas parecidas. Né? Resultado, Kant, ele é, principalmente na crítica da razão pura, um classificador taxonomista. É inegável como ele vai dividindo as ideias e colocando elas como que dentro de gavetas. Ele coloca assim, é como se você tivesse um armário, né, e ele fala assim,
Os juízos são divididos em juízos analíticos, sintéticos a posteriori e sintéticos a priori. Os juízos sintéticos a priori têm a seguinte característica, pá. Essa característica se divide em tal e tal. Ele vai classificando. É um método de fazer filosofia, né? Ele é um sujeito que pensa por ordens de classificação. Isso pode tornar, muitas vezes, o texto mais difícil. Por quê? É fácil se perder em classificações. E não é por outro motivo também que eu trouxe o arquivo aqui para você ver assim com mais, de uma maneira mais imagética, mais visual, né, as questões de classificação do nosso Kant. Por último, eu gostaria de chamar a atenção ao fato que Kant sempre foi um homem muito regrado. Muito regrado. Isso é importante. Como lenda diziam que ele acordava todo dia, inegavelmente e sem o menor atraso, às 5 horas da manhã, e passeava às tardes, e as mulheres que passeavam pelas ruas podiam saber que horas eram quando o Kant passava. O Kant passa e fala, deve ser 3h30, é porque o Kant está passando. Ele nunca alterava as suas rotinas. Ele era um homem extremamente regrado. Por que isso me interessa agora nesse caso? Por exemplo, esse negócio de ser um homem regrado, inclusive ele tem um texto fundamental, né, sobre se seria válido a mentira para salvar a humanidade, né, e ele vai mostrar mais uma vez seu jeito de pensar absolutamente regrado, em que ele vai negar que a mentira possa ser uma forma adequada para você tratar uma outra pessoa. Né? Então, a mentira, por exemplo, que, olha, agora me ocorreu, até Santo Agostinho tem tabelas em que ele coloca que tem tipos de mentira que são mais aceitáveis que outros tipos de mentira. Santo Agostinho. Maquiavel idolatra a mentira se a ocasião for dela ser um meio para o alcance da finalidade poder. Ela não tem problema do ponto de vista do alcance da virtude de um homem para alcançar uma questão, o reino, por exemplo. Né? Pode ser, aliás, um grande artifício para isso. Não se deve negar a mentira para Maquiavel. Kant vai ser o avesso disso. A mentira, para ele, por exemplo, né, ela estrutura uma relação em que, quando eu minto para uma pessoa, eu não estou tratando ela como um fim em si mesmo, mas eu estou tratando ela como um meio para o qual eu que vou alcançar o objetivo. Resultado, eu estou tratando a pessoa menos como um sujeito e mais como um objeto a qual eu me utilizo para fazer o quê? Alcançar o que eu quero. E como homem regrado, então isso vai aparecer fundamentalmente na crítica da razão prática, mas de maneira estilística vai aparecer também no método de composição da crítica da razão pura. Tá? Então, guardem isso na cabeça também. Bom, os estudiosos mais frequentes de Kant costumam dividir a sua obra em duas fases. A fase pré-críticas, né? As 3 críticas, a trilogia crítica, e a fase crítica. Né? De certa maneira, Kant escreveu muitos textos importantes também depois das críticas, né? E eu não acho que seja muito justo colocar que toda a fase pré-críticas, né, se transformava na leitura desses estudiosos com apenas preparações. Sabe, preparações, textos preparatórios, ideias que ele testa, discussões que ele resolve embarcar. Para quê? Para produzir depois a sua crítica. Então, o que acontece? Se a gente considerar assim, né, os textos anteriores às críticas, né, não passam do quê? Não passam de textos em que ele testa ideias para consolidá-las depois em livros mais, vamos dizer assim, substanciais. Bom, como entrar na filosofia kantiana? Me lembrando de um sociólogo importante chamado Max Weber, que também é um classificador, por sinal, também é um classificador, tudo ele faz classificações, né?
Weber vai falar que a modernidade cultural estabelece uma questão muito importante nas esferas da cultura. O que Weber vai falar? E Weber veio depois de Kant, tá? Eu estou usando ele como uma chave de entrada no projeto kantiano. O Weber vai fazer o quê? Ele vai falar que cada uma das esferas culturais da modernidade começa a se transformar em algo independente uma das outras e começam a ter um registro de legalidade próprio. Tudo bem? Assim é natural que você comece a não confundir a beleza com a bondade. Concordam comigo? É natural que a modernidade faça isso. É natural, por exemplo, então, que você comece a pensar que necessariamente a justiça não precisa vir de mão dada com a verdade. Estão em esferas de legalidade diferentes, o direito, a política, a ciência, certo? Então, a legalidade seria um modo de operar próprio de cada uma dessas esferas culturais. Qual é a sacada, então, que eu quero trazer para vocês? Se a modernidade cultural é buscar registros de legalidade separados para cada esfera, o projeto kantiano crítico é a expressão da modernidade. Porque na crítica da razão pura, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um registro para a explicação da capacidade de conhecer dos homens próprio dentro da lógica da razão. Quando ele vai falar da crítica da razão prática, existe uma outra legalidade. Não se trata de conhecer as coisas, mas dos modos pelos quais eu vou ser capaz de saber se uma conduta é ética ou não. E na crítica da faculdade do juízo, pelo menos na parte dela que trata da questão do gosto estético, né? Ele também vai enquadrar de que maneiras a gente acaba sendo capaz de conseguir apreciar, por exemplo, uma obra de arte, através do juízo de gosto. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Existe uma separação entre essas esferas. E isso está acontecendo no período de Kant, que é o período iluminista, principalmente por uma desarticulação da esfera da ciência, moral e arte da esfera da. Lembremos, de maneira bem rápida, em passant, a Idade Média fazia o quê? Fazia com que a esfera da religião colonizasse as outras esferas do conhecimento, certo? Então a ciência se limitava ao quê? Se limitava ao que a religião permitia. A arte, por exemplo, tinha como objetos de representação, vamos supor, pinturas, né? Objetos de representação que, na maioria das vezes, eram o quê? Motivos religiosos. Né? E mesmo a ética era pautada pelos mandamentos religiosos, pela Bíblia, uma ética que, por assim dizer, pode ser a ética revelada, porque ela vem de Deus, ela é revelada aos homens, ela não é criada pelos homens, certo? Então, o que acontecia? As três esferas que o Kant vai enfrentar, a esfera da ciência, a esfera da moral e do direito, né? E a esfera da arte, essas esferas vão ter que ser pensadas de maneira separada e completamente distantes daquela Idade Média em que a religião fazia o quê? Colonizava essas outras esferas. Né? Então, o que acontece? No período de Kant, a ciência começava com algumas características que são notáveis. As universidades começavam a ser criadas, academias de ciência começavam a aparecer nos centros, nas capitais mais importantes, laboratórios de pesquisa começaram a ser uma normalidade. Resultado, existia toda uma lógica, né, que impulsionava um homem criativo como Kant a produzir a crítica da razão pura, que vai ser a sua resposta para a questão da ciência
do saber, do conhecimento, para a tentativa de explicação por que nós somos capazes de conhecer as coisas como elas são. No campo da moral e do direito, acontecia que as formações de sistemas judiciários independentes estavam cada vez mais acontecendo. Quer dizer, um judiciário que não estava mais ligado de maneira umbilical até mesmo, né, à religião. Começava a existir um judiciário independente. Lembremos até um registro dessa época, Montesquieu começa a fazer a elaboração de projeto de uma separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário, cada um com sua atribuição e função, né? Ou seja, era própria aquela época que Kant também tivesse que dar uma resposta a uma moralidade cada vez mais independente. E a resposta que ele vai dar é o livro, Crítica à Razão Prática. No que diz respeito à arte, galerias começaram a aparecer. O primeiro registro de uma crítica de arte, né, do ponto de vista moderno, começa a aparecer aí também. E Kant também vai dar uma terceira resposta a essa nova necessidade da arte que se desvincula dos motivos religiosos. A resposta dele qual vai ser? A crítica da faculdade do juízo. Percebem? Então, pensar Kant como a expressão da modernidade cultural é pensar que ele elaborou 3 livros com questões diferentes próprios para cada uma dessas esferas culturais. Tudo bem? Cabe lembrar também que esse negócio de separação das esferas, né, pode parecer uma coisa absolutamente corriqueira. A gente pode pensar assim, eu não voto, por exemplo, no Lula, porque o Lula é o candidato mais belo. Eu voto no Lula porque talvez ele seja o candidato mais competente para o exercício do poder, se o registro a que falarmos é o da política, certo? Não é a beleza o critério da política. Tudo bem? Agora, lembremos, só por uma brincadeira, né, que um outro filósofo no século XX, um jurista e filósofo ao mesmo tempo, também advogou por uma legalidade própria às esferas. Dizia ele, esse filósofo aí, chamado Carl Schmitt, né, que as esferas se baseiam em binômios. Por exemplo, a questão da estética, né, vai dizer respeito ao belo e o feio. A questão da economia se respeita ao útil e ao prejudicial. Né? Vamos dizer assim, e a questão da política? E aí vem o golpe. Diz respeito à relação entre amigo e inimigo. Claro que isso propiciou, nessa legalidade específica a cada esfera, que a política, se ela só for baseada na relação entre amigo e inimigo, que a moralidade nada tem a dizer a ela. E não é por outro motivo que o nazismo se transforma num sistema extremamente coerente do ponto de vista de uma política amigo-inimigo, mas que escapa à moralidade, porque ela não está no registro dessa legalidade. Tudo bem? Bom, a crítica da razão prática, antes de tudo, deve ser pensada como uma ética deontológica não religiosa. Que é isso? A palavra deontologia significa dever ser. A ética deontológica não religiosa é aquela segundo a qual Kant vai estabelecer uma ética que vai dizer sim o que você deve e o que você não deve fazer. Mas essa ética não vai operar a partir da religião. Não é a partir da religião. Resultado, se a Idade Média inteira participava de uma ética deontológica, que ela participava, só que essa ética era absolutamente religiosa. Do ponto de vista kantiano, essa ética ela vai se dar de uma outra maneira, pois ele vai focar a questão dessa prática como uma liberdade enquanto ideia de autonomia. Essa ideia ele rouba do Rousseau. Como assim? A palavra autonomia, se a gente pegar na origem grega, né, autonomia significa autonomos,
Nomos, norma, auto, próprio. Então, a autonomia significa eu dar a minha própria norma a qual eu vou seguir. Se a ética kantiana, na razão prática, é uma ética da liberdade como autonomia, então eu tenho a liberdade de escolher quais são as normas, né, que eu mesmo vou seguir. Tudo bem? Que eu mesmo vou seguir. Agora, Kant não vai fazer um exercício de escrever um livro gigantesco, colocando quais são as regras que você deve seguir e quais são as regras que você não deve seguir. Ele opera uma simplificação formal, que na verdade é procedimental, muito mais interessante. Porque ele opera a seguinte questão: em vez da ética ser uma coisa que se um livro, por exemplo, em que você tem conteúdos, vamos fazer com que os homens, a cada momento, por uma única regra, que é o imperativo categórico, instaurem a capacidade de acionar essa regra e serem capazes daí do quê? De saber o que fazer. Porque a ética religiosa cristã, vamos pegar os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe. Essas regras estão lá dispostas, não é isso? E é fácil para a gente acioná-las e saber o que se deve fazer. Não matar, então, não cometo homicídio. Né? É fácil, porque ela tem um conteúdo claro. A ética do Kant, na verdade, nesse ponto, é procedimental, é formal. O sujeito tem que, a todo momento, parar para pensar, né, se essa ética que ele está querendo propor para a sua própria ação é condizente com o imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Kant, ao longo da crítica da razão prática, acho que ele dá umas 40 definições do imperativo categórico. Mas a especificação mais central, e ele dá variações, né, do imperativo categórico e tal, mas a especificação mais central qual é? A especificação mais central é que você deve se conduzir segundo uma sua liberdade, né, segundo uma produção do seu pensamento no seu dia a dia, segundo uma regra, segundo uma máxima, melhor dizendo, né, que você aceita, porque você aceita que ela pudesse ser universalizada como uma conduta para todas as outras pessoas. Tudo bem? Não é a mesma coisa que dizer não faça o que você não gostaria que o outro fizesse. Não é simples isso, tá? É mais do que isso. É colocar como uma máxima universal. Colocar como uma máxima universal. Resultado: Kant não precisa ficar escrevendo conteúdos pelos quais o que você deve cumprir e o que você não deve cumprir em registro de dever ser. Não. O que ele vai fazer é outra coisa. Ele vai propiciar ao indivíduo a liberdade de acionar sua própria capacidade de pensar seus comportamentos, né, e decidir se vale ou não a sua ação ser tomada. Uma crítica rápida que é isso, é que para alguns filósofos, algumas pessoas mais libertárias, né, muitas coisas que eu permitiria a mim, por exemplo, enquanto um registro da minha liberdade, enquanto autonomia, e permitiria que todas as outras pessoas fizessem, pode ser completamente diferente do que aquele sujeito que está lá considera como uma máxima universal para a mesma conduta. Não sei se eu fui claro. Exemplo eu sou um sujeito libertário. Então vamos supor o seguinte: eu vou pegar um tema, vamos fingir que não existe a proibição do uso de maconha pelo judiciário. Vamos supor que eu autorizo a minha conduta de utilizar a maconha, porque suponho que se ela for universalizada como uma máxima, eu autorizaria todo mundo a fazer isso também. Saca? Eu autorizaria, porque eu sou um libertário. Agora, o sujeito que está lá no canto demoniza a questão e acredita que a maconha pode, inclusive, causar pessoas malévolas, sei lá o quê.
E no caso dele, ele não consegue, então, universalizar a máxima segundo a qual a maconha possa ser liberada. Por quê? Porque ele não considera que ela é um modo de operação útil para sua prática. Resultado, se Kant conseguiu diminuir completamente as éticas deontológicas a uma única regra, muitas vezes ela pode não ser satisfatória simplesmente numa conversa entre duas pessoas que não concordam. Percebem? Ela pode ser insuficiente para isso, porque ela não dá um registro do que é, no final das contas, o que deve ser cumprido, porque você instaura seu pensamento a todo momento. Além do mais, a crítica da razão prática opera um debate com o filósofo lá atrás, né, com Aristóteles, que a ética aristotélica não era a ética cristã. A gente pensa muito na ética como mandar, né, como o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tal. Quem estuda Aristóteles sente uma coisa muito mais leve, porque na Grécia Antiga, para Aristóteles, a ética é a ciência da felicidade. A ciência da felicidade. A conduta ética é a conduta voltada para ser feliz. Olha que coisa, né? Não é a conduta que aponta o dedo na sua cara e fala assim, você não pode fazer isso. Ao contrário, é a conduta da felicidade. Mas claro que Aristóteles, como bom grego, vai situar essa felicidade no meio termo. No meio termo, certo? Então a felicidade não é exagerada. Ela não produz exageros, né? A felicidade opera no meio termo, tá? Entrando na crítica da faculdade do juízo, ali fica claro que Kant faz uma filosofia extremamente teorética. É teoria, é teoria. E é ali que ele vai buscar a explicação da crítica do juízo estético do gosto, né? Muitas vezes, durante as aulas que eu leciono na faculdade, na universidade, né, eu escuto aquela expressão comum a todos os alunos que entram na faculdade, que costumam dizer assim, gosto não se discute. Gosto não se discute. Gosto não se discute. Segundo essa opinião, por exemplo, se gosto não se discutir, quer dizer, então, que a minha relação com o objeto, de eu gostar, e a relação dessa senhora de não gostar do objeto, não pode ser passível de debate, porque não estão no mesmo registro. O gosto é uma questão de subjetividade. Claro que Kant, um homem regrado, né, não vai poder supor que o gosto estético possa passar simplesmente ao bel prazer da cabeça de cada um. Né? E, curiosamente, apesar de ser um homem regrado, né, na questão clássica do sublime, vocês entendem? Na questão do sublime, o Kant coloca que o sublime vem do prazer. O sublime vem do prazer. Só que é um prazer diferente. Olha que coisa louca. Quer dizer, o sublime que está na arte vem de uma relação com o objeto de prazer. Só que é uma relação que, inicialmente, no começo da sua aproximação, provoca desprazer. E com a compreensão da coisa, o prazer vem. E daí você consegue sacar o sublime. Não é? Mas entremos na crítica da razão pura. Aqui, antes de entrar nos temas que eu elenquei como fundamentais para a compreensão do livro, eu quero explicar especificamente algumas palavras, algumas tradições, para que vocês comecem a entender o que está em jogo no projeto kantiano da crítica da razão pura. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer a vocês é uma palavra chamada metafísica. O que é metafísica? Isso já deve ter aparecido diversas vezes aqui no curso, é um curso de ciência e conhecimento, né? Mas eu quero especificamente mostrar um problema para vocês. Platão, na verdade, é o grande artífice da metafísica na Grécia Antiga. Ele é o inventor da metafísica. Porque ele conseguiu resolver um problema que apareceu entre dois filósofos gregos. E vocês sabem dessa história, vocês só não conseguiram lembrar. Que é a seguinte, Heráclito de Éfeso, né, acreditava que o mundo
no mundo, tudo fluía, tudo estava em movimento. Então, se uma coisa era de um jeito assim aqui, passado algum momento do tempo, ela era diferente em outro estado. É famosa a expressão dele. Um homem jamais pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. E na segunda vez que ele se banha, primeiro, ele já é diferente. E segundo, não são as mesmas águas. Resultado, isso aí provoca um problema sério. Não há identidade. Uma coisa não garante que ela seja igual alguns momentos depois. Não garante identidade nas coisas. Por outro lado, o seu opositor, que era Parmênides, acreditava que tudo era inerte, tudo era estático, tudo era idêntico a si mesmo. E a questão ficava, vamos dizer assim, insolúvel. A tática que fundou a metafísica e foi elaborada por Platão no livro A República, né, é justamente aquele mito que vocês já conversaram milhares de vezes, o mito da caverna. Porque no mito da caverna, Platão consegue situar a seguinte questão. No mundo, sensível, esse que a gente vive aqui, as coisas mudam. As coisas mudam com frequência. O mundo sensível é o mundo da mudança. Vamos dizer assim, um mundo heraclitiniano. Agora, no mundo das ideias, as coisas permanecem iguais a si mesmas. Elas estão lá em essência. Elas existem enquanto essências e elas não se modificam. Elas são estáticas. Resultado, ao unir Parmênides e Heráclito, Platão conseguiu, no mito da caverna, criar 2 mundos. Um mundo essencial, que é o mundo das ideias, e o mundo sensível, aquele que nós conseguimos perceber, que é o mundo, vamos dizer assim, o mundo das coisas. Mas aí vem a minha questão, e por que eu quero introduzir isso para falar de Kant. Platão dizia que um tipo de pessoa específica, e essa pessoa, obviamente, era o filósofo, né, era capaz de, por meio de uma operação própria ao sujeito, uma operação chamada razão, sair do mundo dos sentidos e conseguir acessar a realidade essencial das coisas no mundo das ideias. Tudo bem? Resultado, isso é uma simplicidade. Aqui temos uma cadeira azul, com braço e de ferro. Na minha casa, eu tenho uma cadeira de madeira marrom. Na casa do nosso colega, a gente tem uma cadeira de rodinhas, acolchoada. E essas cadeiras, do ponto de vista sensível, são diferentes. Estão no mundo daqui. Mas deve existir um conceito de cadeira, uma ideia de cadeira que está no mundo das ideias, que não se modifica entre essas alternativas, pois não está passível de acidentes. Ela é o quê? Idêntica a si mesma. É o que, em brincadeira, eu falaria, né? Eu citei 3 cadeiras, é o que a gente falaria assim, no mundo das ideias tem a cadeiridade, a ideia essencial de ser cadeira, né? Bom, qual é a sacada? Pois bem, o procedimento que Platão elaborou para a saída do mundo sensível e alcance da identidade própria das coisas no mundo inteligível é a saída da utilização pelo filósofo de nossa faculdade racional, razão. Então, Platão instaurou um racionalismo segundo o qual, para descobrir se uma coisa é do jeito que ela é, o exercício que a gente tem que fazer é exercitar a razão. Usar a nossa razão. Usar a nossa razão. Né? E os temas da metafísica se apresentam daí. Por exemplo, como é possível... eu tô com uma idade, eu já tive 10 anos de idade,
já tive 20 anos. Como, de alguma maneira, existe algo de permanente e identitário entre o Rodrigo de 10, o de 20 e o de agora. Deve existir uma coisa essencial que o percorre, certo? Uma coisa essencial que o percorre, porque ele é o mesmo. Como saber, nas coisas que se modificam, o que é o mesmo, a sua essência? Percebe? Esse é um tema da metafísica. O tema da metafísica é como nós podemos saber como uma coisa efetivamente enquanto ser. Como uma coisa efetivamente é. Né? Seria supor uma coisa mais ou menos assim. Pensem num objeto, uma árvore. Será que eu sou capaz de, via meu processo racional, explicar todas as potencialidades, a essencialidade, os acidentes de uma árvore em específico? Como eu conheço as coisas? Hã? Na tradição ocidental, algumas questões apareceram como metafísicas clássicas. Ora, eu estou aqui era uma coisa meio constatável, mas a gente falava numa figura chamada Deus. Portanto, a discussão sobre a existência de Deus e ele, quais são as suas características, é uma discussão que sempre foi metafísica por excelência. Tudo bem? Bom, por que eu estou falando de metafísica? Porque o grande tema da crítica à razão prática, da crítica à razão pura, é exatamente sobre a possibilidade da metafísica. Como assim? Se eu sou capaz de, observando um objeto, determinar todas as características do objeto. E assim, até um objeto muito mais interessante, Deus, por exemplo. Será que eu sou capaz de, por meio da minha razão, conseguir determinar tudo o que é essencial a um objeto? Esse é o grande tema da crítica da razão pura e que ele vai ficar o livro inteiro batendo para chegar a uma resposta no final. Antes de Kant, vocês tiveram esse autor na aula passada com a Juliana, né? Existiu um autor que foi David Hume, né? Existiu um autor que fez uma verdadeira mudança na ordem do pensamento sobre a metafísica. Porque eu estava lá no registro do Platão, né? E o acesso à metafísica se dava via razão. A relação entre o sujeito e o objeto, então, o sujeito cognoscente e o objeto a qual ele quer investigar, era uma relação em que a razão proporcionava a ponte. David Hume começa a colocar que talvez essa relação seja muito mais problemática do que aparentemente se supunha, porque ela é baseada em hábitos verbais, em palavras, em costumes de agir perante coisas, muito mais do que uma capacidade da coisa, né, ser apreendida perfeitamente pelo sujeito. E quando Kant lê Hume, é como se ele despertasse, e a expressão é dele mesmo, ele despertasse de um sono dogmático. Que dogma, né? É aquela coisa que a gente segue sem questionar. O sono dogmático que Kant está se referindo, qual é? O de sempre pensar, sem raciocinar, como se estivesse dormindo nas questões metafísicas. Quando ele lê David Hume, ele fala, peraí, na relação sujeito e objeto, as coisas não precisam ser do jeito que aparentemente a gente sempre pensou. Vamos acordar. Aqui, eu vou dar de barato uma coisa que seria, no final, a consequência da nossa aula. E isso é bom ficar na mente para você ir testando essa ideia ao longo do que eu vou dizendo, né? Que é o seguinte, Kant, então, ele não vai se preocupar, ele vai se preocupar, mas ele não vai conseguir provar
que a metafísica, efetivamente, seja uma coisa possível do ponto de vista racional como algo objetivo. E ele vai mudar de foco e vai colocar que o que a gente chama de metafísica pode ser muito mais interessante e é possível se o caso for o de saber quais são as condições de possibilidade do conhecimento. E não se o conhecimento existe, mas quais são as condições internas do sujeito para conhecer uma coisa. Tá? Aqui, eu estou usando uma expressão que é realismo e idealismo, né, que não é própria da época de Kant, mas a minha explicação aqui é a seguinte: o realismo é uma crença, no fundo, a palavra fica fácil para a gente, né? É uma crença que a realidade é objetiva, que a realidade está aqui, que a realidade é objetiva e ela é apreensível. Aquela realidade é objetiva e ela é apreensível. Eu posso conhecer as coisas e a realidade é posta. O idealismo já é uma crença em que a realidade não se propõe dessa forma, mas que ela se manifesta dentro da capacidade intelectual e sensitiva do sujeito. Dentro da capacidade intelectual e sensitiva do sujeito. O que eu quero dizer com isso? Esse microfone tem uma realidade. Se a gente pensar no realismo, se a gente pensar, obrigado. Se a gente pensar no realismo, né, a tarefa metafísica de descobrir algo sobre o microfone é saber todas as determinações e possibilidades desse microfone. Mas se estivermos em registro de idealismo, o microfone causa uma impressão em mim. E a única coisa que eu posso estar seguro é o modo segundo o qual ele se me apresenta. Tudo bem? Assim, é como se a gente mudasse de foco. Como se a gente mudasse de foco. E o objeto não está ali numa possibilidade de ser apreendido por um sujeito que tem que investigá-lo. Mas, ao contrário, a limitação da capacidade de saber do objeto reside dentro dos próprios sujeitos que o observam. Tudo bem? Nesse caso, então, talvez seja necessário explicar a teoria dos juízos do Kant, né? O que ele entende juízo é uma afirmação que consiste numa conexão entre dois conceitos, nos quais um é um sujeito e um é um predicado. Como assim? Se eu falo assim, o elefante é pesado, coisa simples, o elefante é pesado, eu estou fazendo um juízo. Por quê? Porque o sujeito elefante, da afirmação, está recebendo um predicado, uma qualificação, ser pesado. Resultado, eu fiz um juízo afirmativo, percebem? Eu afirmei uma coisa. Agora, Kant vai distinguir 3 tipos de juízo. E aí está o segredo da coisa. Existe um tipo de juízo que é o juízo analítico. O juízo analítico consiste numa forma de relacionamento entre o sujeito e o predicado em que o predicado nada acrescenta ao sujeito. Nada acrescenta ao sujeito. Vou dar um exemplo. Os seres quadrúpedes têm 4 patas. Os seres quadrúpedes têm 4 patas. Essas 4 patas do predicado nada acrescentaram à ideia do sujeito, que é o ser quadrúpede, né? Nada acrescentou. Por quê? Porque já estava contido no sujeito
ser quadrúpede, ter 4 patas. Nada se modificou, percebem? Não passa de um juízo analítico. Existem os juízos sintéticos a posteriori. Nesse caso, uma afirmação acrescenta algo ao sujeito. E, no entanto, esse acréscimo só pode ser dado por meio da experiência. Tudo bem? E existem outros tipos de juízo, que é o juízo sintético a priori, em que o conceito do predicado não está contido no sujeito. Mas, apesar disso, ele pode ser científico. Vamos retornar. Ele pode ser científico. Vamos retornar. A matemática, então, é uma ciência. Por que a matemática é uma ciência? Isso todos vocês sabiam. Mas a explicação do Kant por que a matemática é uma ciência, vocês não sabem. Que é a seguinte: a matemática é uma ciência porque ela faz juízos sintéticos a priori. Como assim? 2 pontos. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. 2 pontos aqui, a menor distância dele ser uma reta, não estava dentro da lógica dos 2 pontos apresentados necessariamente a reta. Eu acrescentei à reta a noção de 2 pontos, criando ciência. Eu crio conhecimento. Tudo bem? A questão, então, que gira na cabeça do Kant, qual é? Se a metafísica pode ser uma ciência. Ou seja, se é possível a gente olhar para uma coisa e tirar consequências dela. Falando de um jeito bem difícil, significaria dizer se a metafísica é capaz de fazer juízos sintéticos a priori. Se ela também pode ser uma matemática. Se ela pode ser como uma matemática. Uma matemática. Pois bem, comecemos com a parte mais simples e a grande metáfora do texto da Crítica da Razão Pura, que é a Revolução Copernicana. Pois Copérnico tinha feito uma revolução científica de extremo valor algum tempo antes de Kant. E Kant utiliza essa expressão, Revolução Copernicana, para expressar a mudança na ordem do pensamento que ele está disposto a traçar. Porque a Revolução Copernicana consistiu no quê? Você tinha o geocentrismo. Até Copérnico, acreditava-se que os astros deviam girar ao redor da Terra. E tentava-se entender as estruturas celestiais como ordenações dos astros ao redor da Terra. Qual foi a sacada de Copérnico? Não é a Terra que deve ser o centro gravitacional das estruturas celestiais do nosso sistema, mas é o Sol, o heliocentrismo. Quando ele muda o eixo, e agora não é a Terra que é estática, mas ao contrário, o Sol que está parado e os planetas que giram ao redor do Sol, é possível se explicar o sistema solar. Percebem? Mas ele teve que mudar o eixo gravitacional na qual a ciência da astronomia estava baseada. Qual vai ser a sacada de Kant? Primeiro, vamos falar de uma expressão que para mim é muito tranquila, mas eu venho de um ambiente em que isso se usa muito, que é a relação entre sujeito e objeto. O que é sujeito? Sujeito é particularmente o ente que vai tentar apreender um objeto, investigar um objeto. E o objeto é aquilo a qual ele quer apreender. Resultado. Então, por exemplo, vamos pegar nas ciências humanas para ficar mais fácil. O Durkheim, na sociologia dele, ele coloca-se como um sujeito que quer estudar um objeto. Um fato social, ele chama.
que é, por exemplo, o suicídio. Então, o suicídio é o objeto de estudo enquanto fato social que o sujeito, o Durkheim, o investigador, o pesquisador sociólogo, quer estudar. Tudo bem? Era natural até Kant, né? Era natural até Kant que o que acontecia, né? O objeto era quem comandava a ordem de seu conhecimento. Então, o que acontecia até Kant? O que eu quis dizer com o objeto comandava? Tudo girava ao redor do objeto, né? Tudo girava ao redor do objeto. Para compreender um objeto, eu devia me aproximar desse objeto, investigar esse objeto, ser capaz racionalmente de entendê-lo. Tudo bem? Isso fazia com que, necessariamente, a filosofia metafísica se mostrasse como algo objetivista. Vou explicar de maneira física. Se o objeto está no centro e tudo que cabe é conhecer o objeto pelo sujeito, né? Então a minha tarefa para conhecer o objeto cadeira é investigá-la, rondando ao seu redor, olhando suas peculiaridades, e daí ser capaz de falar como é uma cadeira. Porque o objeto é que está no centro. Vocês entenderam? Mas quando Kant faz a Revolução Copernicana, não é mais o objeto que está no centro. É o sujeito. Eu fico parado. O objeto está ali. Mas, professor, você não será capaz de ver a parte de trás da cadeira. Pois bem, tudo o que eu posso saber sobre o objeto, então, é como ele se me apresenta. Como ele me impressiona os sentidos. E como eu posso pensá-lo. Resultado. Com isso, eu já estou contando de barato para vocês que, na metafísica kantiana, existe um resíduo de realidade. Quer dizer, eu, às vezes, não vou ser capaz de conhecer o objeto como um todo. Que tudo o que eu posso saber é como ele se manifesta para mim. Tudo bem? Como ele se manifesta para mim, enquanto sujeito cognoscente. O objeto, então, não comanda mais, mas sim as capacidades do sujeito de o conhecer. Eu coloquei aqui, Kant, o objeto deve girar em torno do sujeito. Não é o sujeito que se adapta ao objeto para conhecer. No conhecimento, é o objeto que se adapta às formas de conhecer do sujeito. Segundo tópico, transcendental. Transcendental, ao longo da crítica da razão pura, eu já vi um especialista lá que falava que tem 13 acepções diferentes. Ele usa de 13 formas diferentes a palavra transcendental. Mas do ponto de vista mais importante, transcendental é o que o sujeito põe numa coisa no ato de a conhecê-la. O que você coloca na coisa no ato de conhecê-la, né? A luz que você joga sobre uma coisa, né? Suponhamos que a gente está numa sala escura. Ele está numa sala escura. É uma metáfora boa, porque utiliza uma sensibilidade, a da visão. E eu escuto um barulho. Esse barulho se manifestou para mim por meio da minha audição. E me causou uma impressão. E eu tenho a sensação de que foi causado por um objeto qualquer que caiu no chão. Mas eu posso mudar e acender uma luz. Agora, no caso, a sensação vai vir de maneira diferente, porque não vai vir apenas pela audição, eu vou ver o que aconteceu. E vamos dizer que era um rato que estava passando e comendo um pedaço de queijo que estava no canto, que fez o barulho. Agora, a impressão que eu tenho do que aconteceu é bem diferente. Antes eu achava que era um objeto que caiu, agora eu acho que é um rato. Por quê? Porque eu não sabia de verdade o que tinha acontecido. O que eu sei é apenas aquilo que me vem pelos sentidos. E daí eu vou pensar. Tudo bem? A luz é necessária para a visão. No caso aqui em conta,
Conhecimento, não tivemos modo de conhecer o objeto a priori. O que acontece aqui é o seguinte: também não podemos nos confundir ao usar a palavra transcendente com a palavra transcendental. A filosofia kantiana é chamada de transcendental porque ela está detida na ideia dos modos pelos quais os objetos causam impressão nos sujeitos. Agora, quando a gente usa a expressão transcendente, a gente quer dizer uma coisa que escapa à experiência sensível, escapa à experiência. Quando a gente diz, então, Deus é transcendente, o que a gente quer dizer com isso? Que nossa capacidade de conhecimento de Deus, pela experiência, não conseguirá dar conta de Deus, porque ele transcende a experiência. Tudo que eu posso conhecer é maior do que a experiência. O que eu quero dizer com isso? Simples. Atributos de Deus: eternidade, infinitude, perfectibilidade. No mundo das coisas da experiência, não existe nada eterno. Não existe nada infinito. Então, eu não posso ter essa experiência, eu não posso ter essa concepção, porque ela é transcendente, está além da experiência. Tudo bem? Agora, existem dois modos de conhecer a priori. E aí é fácil. A sensibilidade e o intelecto. Como assim? Toda forma de conhecimento humano, agora é rápido, toda forma de conhecimento humano começa na sensibilidade. Tudo bem? É por meio dos sentidos que aprendemos as coisas externas a nós. Só que os sentidos não são suficientes para que a gente comece a pensar as coisas. É necessário operações intelectuais que escapam da limitação dos sentidos. Então, pelo sentido da audição, eu capto uma música, mas para poder classificar essa música na minha cabeça, para eu poder julgar essa música e tudo mais, não é mais o sentido, o primeiro movimento que me causou a impressão da música, mas é a minha cabeça em operação, meu intelecto em operação, que vai agora tornar possível compreender a música. Então, nesse sentido, eu coloquei aqui, numa frase que eu tirei do livro, né? Sem conteúdos, os pensamentos são vazios. O que é o conteúdo? Aquilo que eu percebi pelo sentido. Um conteúdo. Por exemplo, eu mordi uma maçã, ela é doce. Então, ela é doce, é um conteúdo. E daí eu posso ter um pensamento. Eu gosto de maçã. Tudo bem? Agora, sem conceitos, como, por exemplo, o que é gostar, as intuições são cegas. Não adianta nada comer a maçã se você não for capaz, depois, de fazer uma elaboração, como, por exemplo, eu gosto de maçã. Certo? Então, tudo começa na sensibilidade, mas depois deve ser operado por meio do intelecto para o real conhecimento daquela coisa. Bom, Kant chama de estética transcendental a nossa teoria dos sentidos. A teoria dos sentidos. Estética, para ele, aqui, não está no sentido que a gente usa modernamente, né? Que é teoria da beleza, teoria do gosto, teoria do gênio. Não é nesse sentido que Kant utiliza aqui a expressão estética. Ele gosta, às vezes, de estipular novas definições para palavras usadas de outra maneira. Estética aqui está no sentido grego, que significa aquilo que vem pelos sentidos. Em grego, estética é aquilo que vem pelos sentidos. Né? Então, a estética é uma doutrina dos sentidos e não da arte do belo.
Colocamos agora algumas palavras. Sensação. O que é sensação? Coloquei aqui, ó. Ação que o objeto provoca no sujeito. Uma sensação. Então, por exemplo, o frio é uma sensação. A neve me provoca frio, é a ação que a neve provoca no sujeito, então, portanto, ela é uma sensação. Eu olho para um tapete vermelho, a sensação vermelho me vem pelo tapete. É a ação que o objeto tapete provocou em minha mente, o vermelho. Tudo bem? A sensação é a ação que os objetos provocam no sujeito. Já a sensibilidade é a minha capacidade de ter sensações. Eu tenho sensibilidade. E essa sensibilidade, por certo, só pode vir pela faculdade dos sentidos humanos. Intuição, conhecimento imediato do objeto. Fenômeno, modo como o sujeito recebe o objeto. Aqui é o problema. Será, e aí é a pergunta do Kant, que o objeto se manifesta para o sujeito exatamente como ele é? Ou será que tudo que eu posso saber é a impressão que o objeto me causa? Como assim? Se eu pudesse saber como o objeto é em si mesmo, o objeto é em si mesmo dessa forma, estava tudo resolvido. Mas o que Kant está começando a perceber aqui é que existe um limite para o nosso conhecimento. E esse limite do nosso conhecimento é a impressão que o objeto me dá, e não minha capacidade completa e totalizante de compreender o objeto por inteiro. Aqui, a oposição a isso é a palavra númeno, né? Nem coloquei aqui, mas é a palavra númeno. O que é um númeno? Númeno é a coisa em si, como ela é. Enquanto que Kant vai dizer que é impossível a gente conhecer a coisa em si, o número, como ela é em si mesma. Mas a única coisa que a gente pode saber é como ela nos causa impressão, como ela se mostra enquanto um fenômeno para a nossa capacidade de conhecer. Fenômeno. E aí vem a famosa expressão, né, que as formas de intuição pura da sensibilidade são o espaço e o tempo. Vamos lá. Kant não encontrou o espaço e o tempo para fora de si na, na realidade do mundo. Não existe ontologicamente espaço e o tempo na realidade externa. Seria supor que eu olhasse para cá e falasse espaço, ou olhasse para cá e falasse tempo. Não. Kant descobre que o espaço e o tempo não estão nos objetos, mas são capacidades próprias e a priorísticas do sujeito conhecer os objetos. Eu é que coloco espacialidade e temporalidade na maneira como vejo as coisas. Eu, quando olho para elas, é que as situo no espaço e no tempo. E não ela que tem um espaço e um tempo, um objeto. Tudo bem? Portanto, espaço e tempo, que são as equações básicas a priori da sensibilidade, né? As duas regras básicas, são os a priori necessários para eu conhecer qualquer objeto. Qualquer objeto. Quando eu olhar para essa cadeira e eu pensar essa cadeira, eu vou situá-la no espaço e no tempo, não porque ela esteja no espaço e no tempo, mas porque eu só posso pensar as coisas a partir de espaço e tempo. Tudo bem? É uma função da sensibilidade. A função da sensibilidade. Né? Coloquei aqui modos e funções próprias do sujeito e não do objeto.
Se a gente até agora falava da sensibilidade, que é a doutrina do sentido, o primeiro modo pelo qual eu consigo captar alguma coisa, o segundo modo que é necessário para se conhecer uma coisa é o intelecto. E Kant vai chamar, nessa parte da obra dele, conhecer pelo intelecto, de lógica transcendental. É através da lógica que a gente conhece as coisas, pelo intelecto. A gente vai dividir duas lógicas. Uma, ele não vai negar, que é a lógica formal, tradicional, aristotélica. Essa existe. Kant não nega. Vocês devem se lembrar qual é essa lógica formal, tradicional, aristotélica, que vem desde os gregos antigos. Ela tem 3 princípios. O princípio da identidade, uma coisa só pode ser igual a ela mesma. O princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E o terceiro excluído, que significa dizer uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, porque exclui-se essa terceira possibilidade. Ou ela é, ou ela não é. Pois bem, a lógica tradicional aristotélica existe, mas Kant vai falar de uma lógica transcendental, que é aquela que ele inventou. O que vai acontecer aqui? Né? Desde Aristóteles, a gente tem uma expressão difícil de situar, que é a palavra categoria. O que é uma categoria? É um modo de operação do pensamento. É um modo de operação do pensamento. E Kant daí vai fazer uma tabela gigantesca, que eu não trouxe aqui, que liga e ele começa a pensar que para cada juízo possível que o homem possa fazer, lembra dos juízos? Falar o elefante é pesado? Quando você faz uma afirmação como essa, você está diretamente se ocupando de uma categoria do pensamento. Como assim? Dei um exemplo aqui. Para um juízo problemático, temos a categoria da possibilidade ou da impossibilidade. Reparem numa coisa. A possibilidade, você sabe o que é uma possibilidade? Vocês sabem. Você sabe o que é impossibilidade. Mas essas duas coisas que você sabe o que são, não podem ser verificadas na natureza. Há uma árvore, não é possível ou impossível. Possibilidade e impossibilidade é uma categoria própria de eu dividir as coisas na minha cabeça. E não uma coisa que existe efetivamente na natureza. Então, o que acontece? Existem 12 categorias para Kant. 12 modos de ordenar o pensamento. E cada juízo que eu possa fazer, todo juízo que eu possa fazer, vai ter que pertencer a uma dessas categorias. E é isso que ele vai chamar de lógica transcendental. Nessa parte, vamos fazer uma pausa aqui antes de entrar na dialética transcendental. O que a gente descobriu até agora? Primeiro, é impossível conhecer as coisas como elas são em si mesmas. Porque a única coisa que podemos ter certeza é como elas se me apresentam na minha sensibilidade e intelecto. Fenômeno. Nunca vou saber sobre uma coisa exatamente como ela é. Eu posso dizer como ela me parece. Facilitou, não facilitou? Eu não posso dizer jamais como uma coisa é em si mesma, mas eu posso dizer como ela me parece, como eu penso que ela é. Agora, o que acontece é que, então, muitas coisas, se você pensar assim, ficaram excluídas da capacidade de conhecimento do homem. Concorda comigo? Ficaram excluídas. Por quê? Se eu não conheço a coisa em si como ela é, só sei como ela pode se apresentar para mim, tem um monte de coisa que eu nunca vou saber como é.
Pois é, essas coisas estão de fora da metafísica, estão de fora da ciência. E está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso. Tá certo? Porque a metafísica não é a possibilidade, vai dizer Kant, chegando a uma conclusão no final, né? Não é a possibilidade de falar como uma coisa. A metafísica é saber como opera minha sensibilidade, meu intelecto para conhecer as coisas. A metafísica não é conhecer as coisas, é saber as condições de possibilidade do sujeito de conhecer as coisas. Mas espera aí. Temos algumas ideias que sempre fizeram parte das investigações metafísicas ao longo da história. Por exemplo, Deus, a alma, cosmos. E Kant vai dedicar a última parte da crítica da razão pura, a tal da dialética transcendental, à explicação dessas três ideias. Que Kant não vai chamar elas de categorias, não vai chamar elas de objeto, ele vai chamar elas de ideias. É uma outra palavra, percebe? Ideia. E vai dizer que elas são completamente, apesar de terem sido objeto de investigação de toda a história da filosofia, impossíveis de serem determinadas. Peguemos, por exemplo, a ideia de alma. Aqui algumas pessoas aqui nessa sala devem acreditar que existe uma alma. Só que aquilo que você chama de alma, deve ter uma identidade que é diferente do modo como você se percebe enquanto pessoa. E essa alma que você acha que você tem, você jamais viu e jamais vai ser capaz de depreender como ela é, porque ela está para além da sua capacidade de intelecção e sensibilidade. Pensemos Deus, por exemplo, uma entidade metafísica que a gente costuma falar nas investigações clássicas. Pensemos a ideia de Deus. Coloquei ali, ó, Deus, não, está em outro slide. Deus é o quê? Deus é infinito, Deus é eterno. Todas essas questões que estariam embutidas em Deus ser Deus, porque se ele não for infinito e eterno, ele não é Deus, são completamente inacessíveis pela experiência, pela sensibilidade. Eu jamais vou conseguir aprender o que é mais complexo sendo menos complexo. Né? Como é que eu vou conseguir compreender a complexidade de ser eterno, a complexidade de ser infinito? Isso é transcendente, está além da minha experiência. Eu sou incapaz de conhecer isso. Resultado de um golpe súbito, Kant tirou a ideia de se Deus existe da história da metafísica dele. Isso não é uma questão para a metafísica agora. Porque a única metafísica que a gente pode saber qual é? A metafísica que a gente pode saber é simplesmente a capacidade dos objetos de causarem impressão na minha sensibilidade e minha intelecção pelas categorias. Bom, se tudo começou no nosso livro, na crítica à razão pura, com a questão de se a metafísica era possível, ou seja, conhecer uma coisa como ela é, a resposta final do livro foi qual? Não é possível. A metafísica não é uma ciência. Nós jamais seremos capazes de conhecer as coisas como elas são. Mas a gente pode fazer outra coisa. O quê? Saber como eu posso conhecer as coisas. E a metafísica, então, não é agora mais para Kant saber como a coisa é, mas saber as limitações do meu pensamento. O título do livro, Crítica da Razão Pura, agora se explica. Porque se a razão for pura, ela é capaz de explicar tudo. Mas não é razão pura, não é teoria da razão pura o que Kant está fazendo. O nome do livro é Crítica da Razão Pura. A razão pura que conseguisse, totalizando, conhecer o objeto em si
em todas as suas determinações, essa pretensão jamais será alcançada. Por isso, Kant vai fazer a crítica. Ele não vai achar possível, de forma alguma, conhecer as coisas como elas estão no mundo. Tudo que eu sei está dentro de mim. Tudo bem? É isso. Fácil. Fica. Quiserem fazer uma pausa, uma pergunta? Parabéns, professor Rodrigo, pela brilhante exposição, muito instigante. Faremos um breve intervalo e retomaremos aqui em alguns instantes. Tá. Obrigado. Vamos tomar um café? Essa é a impressão que você tem. Oi, tudo bem, tia? Tudo bem, como você está? Não fique assim, vai dar tudo certo. Já me mandaram até mensagem aqui para como vai fazer, porque já levantaram aqueles R$ 50 lá. Juro, estou te mandando. Pois é, por isso que eu te falei, vai começando a arrumar as coisas. Mas deixa ela virar 3 bichos, não só. Ela fez alguma agressividade com você?
Tá trazendo. Ah, tá. E daí eu releio. Bom, dando sequência ao do professor Rodrigo, temos duas perguntas do pessoal que nos acompanha à distância. A primeira pergunta da Sandra Regina Ferreira. A indagação é a seguinte: então, na metafísica, se pode pensar em Deus dentro do espaço e do tempo, pois há que se considerar que Deus é de caráter universal, pois que a humanidade pensa nele como um ser intangível? Então, essa é a primeira pergunta da Sandra Regina, e a segunda pergunta do João Vitor dos Santos. Pergunta: para Kant, não captamos a essência do objeto, apenas aquilo que se apresenta, o fenômeno, através da aparência. Como já vimos em Descartes, os juízos podem muitas vezes nos enganar. Então, como saber que o fenômeno que estou captando é de fato verdadeiro? Por exemplo, para Hegel, a essência das coisas está na realidade, consciência e autoconsciência do humano. E para Kant? Então, temos essas duas perguntas para o professor Rodrigo. Eu vou, ao invés de explicá-las em bloco, eu vou uma por uma mesmo. Coloca a Sandra Regina Ferreira, eu vou repetir para vocês aqui se lembrarem, né? Então, na metafísica, se pode pensar em Deus dentro do espaço e do tempo, pois há que se considerar que Deus é de caráter universal, pois que a humanidade pensa nele como um ser intangível. Então, aqui a gente precisa fazer algumas delimitações, né? Por metafísica, a primeira palavra aqui, na metafísica se pode pensar em Deus. Vamos explicar de novo, né? A história inteira da metafísica sempre se questionou se Deus existe e quais são as suas características. Sempre se considerou isso. O que Kant coloca na Crítica da Razão Pura é que Deus não pode ser, e aí vai a palavra, cognoscível. Ele não pode ser conhecido. Cognoscível, eu não posso ter conhecimento sobre Deus. Deus, então, não se coloca como um conhecimento possível. Ele se mostra para Kant, e essa é a expressão mesmo, como uma ideia interna ao homem. Uma ideia. Existem três ideias só para Kant, aliás. Deus, o cosmos e a alma. Três investigações que sempre se fez sobre a metafísica. Resultado, se sempre se pensou na história, na metafísica, quais são as características de Deus, se Deus existe, qual é a prova da existência de Deus, se isso tudo foi assunto da metafísica, era saber se Deus era possível de ser conhecido. Kant vai falar, não se conhece Deus. Deus é uma ideia interna do homem. É uma ideia, uma operação da razão que não tem nada a ver com a sensibilidade. Você, pela sensibilidade, pela experiência, não consegue captar nenhum dos atributos que se diz normalmente que Deus tem. Como é que você vai captar, pela experiência, pela sensibilidade, o infinito? Percebem? Como é que eu, pela experiência, pela minha sensibilidade, né, eu vou captar a eternidade de Deus? Impossível. E para piorar essa situação, nessa dialética transcendental, só uma explicação aqui, na dialética transcendental, a palavra dialética, ela tem uma história muito longa na filosofia. E Kant, para piorar ainda a nossa situação, vai chamar de dialética uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, Sócrates, a dialética é o procedimento
É o procedimento próprio através do qual, por perguntas e respostas, ele vai levar a maiêutica que vai tornar possível o conhecimento. Essa é a dialética para ele. Quando você pegar Marx, por exemplo, a dialética é materialista. Você pegar Hegel, a dialética tem outro sentido. Em Kant, o que é a dialética? A dialética não passa de uma palavra negativa. É o quê? São as coisas que podemos pensar com a razão que são apenas ideias, mas que não têm comprovação pelo conhecimento. Tudo bem? Ou seja, as tradições de investigação na filosofia, a alma da metafísica, a alma, o cosmos e Deus estão para fora da razão cognoscitiva. São meras ideias que podemos fazer em nossa mente. E ideia, para Kant, é uma palavra ruim, viu? Porque ideia significa ilusões. São ilusões. São ilusões que temos de conhecer alguma coisa. E eu estava no intervalo lá, né? Antes de responder a próxima pergunta, eu estava no intervalo conversando com o pessoal que me convidou e tal, e eu estava preocupado, né, cara? Putz, como é que eu vou explicar a diferença? Eu já expliquei tantas vezes, como é que será que o pessoal entendeu? Né? A diferença entre a coisa em si e a coisa como ela se lhe apresenta. É basicamente isso. A estrutura toda é só essa, no fundo, né? E eu tive uma ideia. A questão é assim, vamos supor que a minha palestra inteira, inteirinha que eu dei, é uma coisa em si, é uma coisa, é a palestra. É a palestra. Vamos dizer que ela tenha várias dimensões. Você é capaz de explicar a palestra inteira em todas as suas dimensões? Ou tudo que você pode fazer é explicar o modo como você a entendeu? Essa é a metafísica agora. O modo como você a entendeu. E não a palestra do jeito que ela é como coisa em si, como ela foi. Isso já escapou. Você percebeu pelos sentidos, pelo intelecto, e tudo que você sabe é como a palestra se apresentou para você, e não como ela foi. Isso jamais poderá ser discutido, ser conhecido. Percebem? Não que a palestra foi animal, nada disso, mas que a verdade da metafísica está na limitação do sujeito de conhecer, e não na coisa de se apresentar. Tudo bem? Bom, João Vitor. Para Kant, não captamos a essência do objeto, apenas aquilo que se apresenta, fenômeno, através da aparência. Perfeito. Ele é o fenômeno, ele se apresenta de um jeito para mim, só isso que eu posso captar, porque a essência do objeto, chamada de númeno, a coisa em si, me escapa. Nunca vou conseguir saber. Como já vimos em Descartes, os juízos podem muitas vezes nos enganar. Fui eu que dei essa aula. Pensar sobre coisas como, por exemplo, os sentidos, né? Os sentidos podem nos enganar. Lembra daquilo que a gente falou? Né? Podemos nos enganar, por exemplo, sobre muitas coisas, até sobre a matemática, segundo aquela fórmula do gênio enganador, né? Que alguém pode me enganar, entender a matemática corretamente, então. Então, como saber que o fenômeno que estou captando é de fato verdadeiro? Aí está o problema, João Vitor. Olha a confusão que você causou aqui. Como saber que o fenômeno que estou captando é de fato verdadeiro? A palavra verdadeiro, do jeito que o Vitor usou aqui, significa como saber se o que eu capto corresponde à realidade, é uma verdade. Isso, João Vitor, você jamais vai saber. Tudo o que você pode saber é como o fenômeno se apresentou para você. Então você nunca vai saber se é verdadeiro ou não. O máximo que você pode falar é, ele se apresentou assim para mim. Assim que eu o compreendi. Percebem? Percebem? Então a palavra verdadeiro aqui, que seria a relação entre um juízo e o fato da coisa ser igual a esse juízo, me escapa. Pessoal, na cabeça do Kant, a capacidade humana de conhecer
é limitada. É limitada. Nós temos limites para conhecer. Por isso que é uma crítica da razão pura, não um elogio da razão pura, não uma teoria da razão pura. Por exemplo, para Hegel, a essência das coisas está na realidade, consciência e autoconsciência do humano. E para Kant, eu acho que, mais uma vez aqui, a gente precisa chamar atenção a isso. O que o nosso colega João Vitor está chamando aqui de novo a atenção é sobre a essência das coisas. Não dá para a gente saber a essência das coisas, só como eu as compreendo na minha capacidade sensitiva e intelectual. Essa é a limitação. Esse é o corte com a tradição inteira da filosofia. É como se você, às vezes, não pudesse compreender a verdade, como você chamou isso, né, João Vitor, de uma coisa, mas você fosse capaz de explicar como ela se apresentou para você, é o máximo que a gente pode fazer. Por isso que a metafísica, como ciência, não funciona, ela não é uma ciência. Porque uma ciência vai dizer como uma coisa é. E a metafísica é incapaz de fazer esse exercício. Ela nunca vai ser capaz de falar o copo é assim. O máximo que ela vai falar é o copo se apresentou assim na minha sensibilidade, no meu intelecto, ou seja, ele fenomenicamente me parece que é assim. Me parece que é assim. Me parece. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta da plateia? Alguma questão? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido deixar pelo menos as ideias centrais de maneira um pouco mais clara, né? E se tiverem alguma pergunta que quiserem fazer aqui ao vivo, podem fazer, mas a palestra está finalizada. Muito obrigado. Parabéns, professor Rodrigo, excelente exposição. Ficamos muito contentes e entusiasmados. É impressionante a capacidade do professor em tratar de um pensador tão complexo, por vezes tão difícil, principalmente na parte terminológica, que é Kant. E muitos elogios aqui no chat, muitos agradecimentos. Hoje mais de 200 pessoas nos acompanhando à distância e também o que reflete também as palmas aqui da plateia. Em nome da Escola Paulista de Magistratura, do desembargador Paulo Magalhães, do professor Luiz Manuel, agradeço muito por essas duas aulas e tenho certeza que as portas da EPM ficarão abertas para o senhor em próximas ocasiões e teremos muita honra e muita alegria em recebê-lo. Agradeço muito, principalmente o pessoal da plateia presencial, é bom tê-los aqui, também o pessoal que nos acompanha à distância. Lembrando que na próxima sexta-feira teremos a aula do professor Alisson Mascaro com o tema Hegel. Então, desejo a todas e todas um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigado.